Olá a todas e a todos, meu nome é Caio, sou doutorando da turma de 2019 e meu intuito aqui nesse vídeo é contribuir com o debate no âmbito do CC de Metodologias da Pesquisa Social e, para tanto, eu queria fazer algumas considerações a respeito da obra indicada pela professora May, que é A Imaginação Sociológica, do sociólogo americano Charles Mills. Mais especificamente do capítulo 8, intitulado Os Usos da História. Esse capítulo vai destacar como as ciências sociais não podem prescindir da história como fundamento teórico-metodológico, e logo no início o autor afirma que a história é a medula das ciências sociais, né? O que equivale a dizer que sem história não existe compreensão dos fenômenos sociais. Esse é o argumento central, o argumento básico do autor, e ao longo do capítulo ele vai desenrolar como determinadas ciências sociais fazem o uso da história como fundamento teórico-metodológico. Essa discussão acerca da relevância da história para as ciências sociais se insere nesse livro como sendo um dos argumentos apresentados pelo autor para defender a sua perspectiva sociológica, que é centrada no conceito que nomeia o livro, ou seja, a imaginação sociológica. Logo no início do livro, o Mills apresenta o seu conceito, que pode ser compreendido como a capacidade de compreender o cenário histórico mais amplo, ou seja, a capacidade que um determinado sujeito tem de compreender como que a sua biografia se conecta com o desenvolvimento histórico da sociedade na qual ele está inserido. E qual que é o significado prático dessa seção? Ainda de acordo com o autor, a imaginação sociológica permite aos indivíduos desvelarem como que adquirem uma consciência falsa de suas posições sociais. E aí esse termo já me remete, inclusive, à noção de consciência de classe, que é outro termo clássico dentro das ciências sociais. E além do significado prático, qual que é o significado epistemológico dessa asserção? Que a realidade social ela é estruturada e estruturante. E aí tomando as palavras do Bourdieu, que também é um autor que vai tentar superar a dicotomia entre estrutura e ação, entre objetivismo e subjetivismo, entre indivíduo e sociedade. Então, o que a gente entende como social, na realidade, também está incorporado no indivíduo, assim como a estrutura social vai se perpetuar a partir da ação do indivíduo nesse mundo em que ele está inserido. E aí, de novo, eu faço referência a Bourdieu, porque a sua noção de hábitos, l'habitus, c'est-à-dire me parece bastante próxima do conceito de imaginação sociológica. Claro, não são sinônimos, na verdade, na realidade eles são em certa medida antagônicos, né, em sua semântica, mas partem do mesmo fenômeno que é esse processo de introjeção do social no indivíduo. E daí o Bourdieu vai ter uma perspectiva um tanto mais fatalista, digamos, de modo que o habitus ele está dado, né? O habitus é dado, o sujeito se comporta conforme a sua classe. E já na perspectiva da imaginação sociológica do Mills, a gente pode tomar esse conceito, essa ideia de imaginação sociológica, como uma ferramenta analítica para a ação concreta do sujeito no mundo, né, de forma potencialmente emancipatória. Mas então, retomando o conceito do autor, o primeiro fruto da imaginação sociológica é a ideia de que o indivíduo pode e deve compreender a sua própria existência e, a partir daí, avaliar o seu destino nessa perspectiva histórica. Esse é um tema de extrema relevância para mim, que sou psicólogo de formação, e entendo que a verdadeira psicologia é aquela que se situa exatamente entre o social e o que a gente considera como psíquico, e ainda com o terceiro elemento, que seria o biológico. Algumas pessoas ainda vão pressupor uma quarta dimensão espiritual, mas aí já é uma outra conversa, né? De todo modo, existe essa premissa do biopsicossocial na consideração dos fenômenos psicológicos, que no final das contas são fenômenos sociais também, e essencialmente. Então, talvez essa já seja uma discussão consolidada em nossa área, mas de modo que nem mesmo o mais psicodinâmico dos psicanalistas vão deixar de lado as questões sociais. Talvez a nossa grande dificuldade seja saber em que medida essas determinações sociais elas são mais fortes ou mais fracas do que a nossa própria composição psíquica.
se é que é possível fazer essa equação. O fato é que existe uma dialética entre esses elementos e, como o próprio autor vai destacar, a vida de um indivíduo é um percurso biográfico dentro de uma sequência histórica, de modo que esse percurso contribui para o condicionamento dessa sociedade, das estruturas sociais que formam essa sociedade, ao mesmo tempo em que vai ser determinado também por esse processo histórico e por essa sociedade, por essas estruturas sociais. Daí o autor destaca que a imaginação sociológica nos permite compreender a história e a biografia e as relações entre elas dentro da sociedade. Daí eu faço um salto interpretativo associando a imaginação sociológica a uma espécie de elemento da tomada de consciência de classe. Claro, não são equivalentes, mas tampouco um está reduzido ao outro, mas o desenvolvimento dessa imaginação sociológica me parece uma condição para acabar com a alienação do sujeito em relação às estruturas sociais, econômicas e ideológicas que o subjugam. Feita essa primeira explicação, o autor vai aprofundar o seu conceito a partir do estabelecimento da dualidade entre o que é entendido como uma perturbação social provocada pelo meio mais próximo em que esse sujeito está inserido e as questões públicas da estrutura social. Ou seja, o que ele quer dizer com isso é que à medida que o sujeito age no meio, ele também é invadido por esse meio, de modo que surge uma dualidade entre aquilo que é íntimo e aquilo que é coletivo, aquilo que é experienciado enquanto coletividade. E qual que é a diferença, né, entre esses dois polos dessa dualidade? A perturbação é um assunto de foro íntimo, é um assunto privado, em que a pessoa sente que os valores por ela estimados estão sendo ameaçados. Já a questão pública é um assunto, como o próprio nome diz, de caráter público, ou seja, é um valor estimado pelo coletivo que está sendo ameaçado. E aí o autor vai fazer uma exemplificação que eu particularmente não considero muito feliz, mas por outro lado compreendo que enquanto exemplo cabe, justamente porque os exemplos partem de modelos e os modelos são puros. E a gente sabe que a realidade é muito mais complexa do que qualquer modelo. O Mills traz então a questão do desemprego. E ele coloca que quando existe numa cidade de 100 mil habitantes, por exemplo, um único sujeito que está desempregado, isso é uma questão pessoal íntima dele. De modo que para a gente solucionar essa questão, deveriam ser avaliadas as habilidades desse sujeito. No entanto, se você tem dentro de uma cidade com 100 mil habitantes um conjunto de indivíduos que estão submetidos ao desemprego, essa já passa a ser uma questão coletiva, passa a ser uma questão pública. E qual que é a crítica que eu faço ao exemplo? Justamente pelo fato de que toda ação humana ela é condicionada pelo psíquico, pelo social e pelo biológico, não podemos dizer que mesmo na situação de um único sujeito que esteja submetido ao desemprego, a solução tem que ser encontrada a partir das suas características, das suas habilidades, ou seja, não é um problema de foro íntimo, não é uma questão pessoal, é também uma questão social, porque esse sujeito não vive no vácuo. O fato é que essa passagem me faz retornar a uma inquietação que eu carrego com a minha própria profissão. Eu entendo que a psicologia é uma profissão essencialmente burguesa e a elite precisa dela, a elite precisa da psicologia para reproduzir o modo de produção capitalista. Reparem que a psicologia é uma forma, ou pelo menos durante muito tempo foi uma forma, de controle das subjetividades, nos docilizando em relação ao social que nos esmaga, que nos aprisiona, né? E oferecendo aí uma alternativa do cuidado em saúde mental, mantendo desse modo a classe trabalhadora rígida, sã, em condições de produzir. E aí eu fico me perguntando quais que são os fundamentos e os limites da psicoterapia, ou até mesmo de intervenções grupais, coletivas. Porque, no certo sentido, nós individualizamos ou coletivizamos dentro de um pequeno grupo um problema, sendo que na realidade esse problema pode estar sendo gerado pela estrutura social. E o que a gente entende como sofrimento psíquico é uma determinação direta das condições materiais em que esse sujeito está inserido. Tomemos o exemplo de um trabalhador, de uma trabalhadora. Ao longo de sua vida produtiva,
é possível que ele e ela desenvolvam um adoecimento de caráter psíquico, ou assim entendido pela psicologia. Vamos pensar um processo depressivo. Portanto, dentro dessa perspectiva subjetivista, se a questão é de caráter pessoal, subjetivo, psicodinâmico, a solução também vai ser desse caráter. Portanto, a intervenção que é pensada passa pela modificação desse sujeito, ou melhor, ou pior, um ajuste desse sujeito ao mundo, à realidade social em que ele está inserido. Se pararmos para pensar, esse adoecimento pode estar sendo diretamente causado tanto pelas condições de trabalho como pelas relações de trabalho em que esses sujeitos estão envolvidos. Claro, se o trabalho é central na nossa vida, é evidente que perturbações nesse âmbito de nossa vida serão preponderantes na determinação da nossa saúde ou na ausência da saúde. Logo, se nós não consideramos as questões relacionadas ao trabalho, nós estamos incorrendo num reducionismo psicológico, num reducionismo psíquico. E não apenas a questão do trabalho, mas a questão social como um todo. Se pensarmos que as estruturas sociais se mantêm a partir da discriminação de raça e gênero, por exemplo, ao não considerarmos essas questões na clínica, nós estamos fazendo, de certo modo, a perpetuação dessas estruturas, porque a saída encontrada para a solução do problema apontado passa pela modificação do comportamento do sujeito. Só que o sujeito não se comporta, e aí repetindo, no vácuo. Ele se comporta em relação a uma determinada sociedade na qual está inserido, em relação a um determinado modo de produção, em relação a uma série de estruturas que determinam a posição dos sujeitos. Nesse sentido, e acho que então para arrematar essa breve e abreviada explanação, destaco a importância da imaginação sociológica como um recurso teórico-metodológico que nos permite traçar algumas linhas de análise que são mais condizentes com a realidade social, deixando de lado ou permitindo que nós não incorramos em reducionismo, tanto do lado sociológico quanto do lado psicológico.